Incêndio na zona norte de São Paulo deixa 2 feridos. E você vai ver também. Menino de 9 anos morre atropelado enquanto brincava na calçada de casa. Casa onde foi gravado o filme Ainda Estou Aqui será transformado na Casa do Cinema Brasileiro. E ainda, Campeonato Paulista terá os 4 grandes na semifinal após 6 anos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao Redação Hit, edição manhã. A partir de agora, você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, um incêndio aconteceu na zona norte de São Paulo e ainda não se sabe a causa exata deste incêndio, que começou por volta das 6h30 da manhã. Vamos ver. Um incêndio atingiu um galpão de um parque de diversões infantil na zona norte de São Paulo, próximo à Marginal Tietê. Tudo aconteceu na manhã de hoje. A fumaça densa e escura saiu pelo telhado que estava sendo parcialmente incendiado. Por conta do vento, a nuvem preta se espalhou de forma rápida. O galpão onde o foco de incêndio começou continha trampolins e camas elásticas. A princípio, as autoridades suspeitavam que uma faísca dentro do local com produtos altamente inflamáveis seria a causa do incêndio. Porém, um trabalhador que estava no local contou que estava fazendo serviço de solda quando passou mal e negou essa suspeita. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e 2 vítimas foram socorridas com ferimentos leves. A Defesa Civil informou que foi feita uma vistoria interna e que não há risco de desabamento do estabelecimento. E olha só, um menino de 9 anos de idade foi atropelado na noite de ontem enquanto brincava na calçada de um prédio na zona leste de São Paulo. Infelizmente, a criança não resistiu e o motorista fugiu do local sem nem prestar socorro à vítima. O acidente aconteceu na calçada de um condomínio na Vila Curuça, zona leste de São Paulo. A vítima é um garoto de 9 anos de idade. Caio Miguel Neves da Silva brincava no local quando o motorista perdeu o controle do veículo e atropelou o menino, causando um forte impacto contra a parede. Segundo os vizinhos que presenciaram o acidente, o motorista estava bêbado. Ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que infelizmente morreu na hora. O dono do veículo foi localizado pela polícia. Ele afirmou que conhece o homem e que emprestou o seu carro, mas não sabia onde o condutor poderia estar. O caso foi encaminhado para o registro no 50DP, que investiga o caso e tenta localizar o criminoso. Vamos agora às notícias internacionais. A China respondeu às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e o porta-voz parlamentar chinês disse que o país não vai aceitar as tarifas abusivas e a opressão americana. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas abrangentes de 10% sobre todas as importações chinesas. A China respondeu com tarifas retaliatórias e abriu uma disputa na Organização Mundial do Comércio. O porta-voz do Congresso Nacional da China afirmou em uma entrevista que os Estados Unidos violaram regras da organização e interromperam a segurança e estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais. Como resposta, a China impôs novas taxas de 10% a 15% sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos. O governo chinês ainda anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas dos Estados Unidos, alegando motivos de segurança nacional. Produtos como frango, trigo, milho e algodão terão uma taxa adicional de 15%, enquanto soja, carne suína, carne bovina, frutas, vegetais e laticínios sofrerão uma tarifa extra de 10%. O governo chinês afirmou que as medidas passam a valer a partir do dia 10 de março. Além disso, os chineses também afirmaram que estão disponíveis a resolver conflitos com os Estados Unidos através do diálogo, mas que não vai aceitar ameaças e opressão em meio a disputas tarifárias. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, também afirmou que não há margem de manobra para que México e Canadá evitem as tarifas de 25% sobre as suas exportações. Acompanhe.
Salvo uma reviravolta de último minuto, as tarifas que o presidente Donald Trump ameaça impor ao México, Canadá e China, até que, segundo ele, se detenha ou se limite a entrada de drogas nos Estados Unidos, entram em vigor logo depois da meia-noite, pelo horário local, ou 2 da madrugada, pelo horário de Brasília. A essa hora acaba a pausa de um mês que o republicano concedeu em 3 de fevereiro, com a intenção declarada de chegar a um acordo. Caso não mude de opinião, o presidente americano vai impor tarifas de até 25% às exportações de México e Canadá. Nesta segunda, Trump afirmou que não há margem de manobra para que esses 2 países evitem as tarifas. Também nesta segunda-feira, o republicano firmou um decreto que aumenta de 10% para 20% as tarifas aduaneiras sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. O presidente americano considera que Pequim não faz o suficiente contra o tráfico de fentanil. Essas tarifas, anunciadas em 1º de fevereiro no contexto da luta contra a crise de opioides, entram em vigor devido à incapacidade da China para combater a avalanche de fentanil que entra nos Estados Unidos, diz uma mensagem publicada na rede social X pela Casa Branca. Trump também afirmou que uma invasão de Taiwan por parte da China seria algo catastrófico, ao anunciar um mega investimento nos Estados Unidos da gigante taiwanesa de fabricação de semicondutores, TSMC. Trump anunciou que a companhia, uma das maiores fabricantes mundiais de microchips, investirá pelo menos 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O presidente americano também falou sobre as relações com a Argentina e disse que está aberto a analisar um possível acordo comercial com o país governado por Javier Milei. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está aberto a analisar um acordo comercial com a Argentina. Vou considerar qualquer coisa, respondeu Trump a um jornalista que lhe perguntou na Casa Branca se contempla a possibilidade de firmar um acordo de livre comércio com a Argentina, como pede o presidente argentino Javier Milei. O presidente do país vizinho afirma estar disposto a retirar a Argentina do Mercosul, o bloco comercial que reúne 5 países sul-americanos, entre eles o Brasil, se for necessário para concluir um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Os países que compõem o Mercosul, cuja presidência semestral rotativa está atualmente com a Argentina, devem negociar juntos os acordos com outras nações ou blocos. O presidente argentino tem outro acordo em mente, um novo com o Fundo Monetário Internacional, que espera firmar em breve. E para aplanar o caminho necessita de apoio de Washington. Trump se reuniu com Milei há alguns dias, ao final de uma convenção conservadora perto de Washington, e o convidou à Casa Branca nos próximos meses. E sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, o presidente Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia após a discussão que teve na última semana com o presidente Volodymyr Zelensky. O presidente americano Donald Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, após o bate-boca que teve na semana passada com o colega ucraniano Volodymyr Zelensky, informou o funcionário da Casa Branca. Estamos fazendo uma pausa e revisando a nossa ajuda, para garantir que ela esteja contribuindo para uma solução, disse a fonte, acrescentando que os Estados Unidos precisam que seus parceiros também se comprometam a alcançar o objetivo da paz. Segundo a imprensa americana, a decisão foi tomada nesta segunda-feira após uma reunião na Casa Branca entre os chefes da defesa, Pete Hegseth, e da diplomacia, Marco Rubio, e os principais assessores do presidente Trump. Não é um fim permanente da ajuda, é uma pausa, ressaltou outro funcionário americano citado pelo canal Fox News. A ajuda militar dos Estados Unidos foi aprovada durante o governo de Joe Biden. Segundo o Departamento de Estado americano, o país ofereceu 65,9 bilhões de dólares em assistência militar à Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022. E você vai ver a seguir, Campeonato Paulista terá os 4 grandes na semifinal após 6 anos. E agora na sua tela a vista da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Estão fazendo 29 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco. Onze horas e 41 minutos pelo horário de Brasília, nós estamos de volta com mais notícias.
Uma dúvida muito comum em meio ao feriado prolongado é se a quarta-feira após o período festivo é considerado ou não feriado. A verdade é que não existe um feriado nacional para essa data. Todo ano a mesma dúvida surge durante as festas de rua. Muitas pessoas não sabem se a quarta-feira após as datas festivas é ou não feriado. A verdade é que não existe um feriado nacional para a data, assim como também não há para os demais dias de festa. Isso significa que nas regiões onde a data festiva não é considerada feriado, os trabalhadores terão que cumprir o expediente normalmente. Porém, governos estaduais ou municipais podem decretar feriado. Para quem é servidor público e servidor municipal, o cenário é diferente. O governo federal decretou ponto facultativo entre segunda e quarta-feira. Porém, para os servidores municipais, o ponto facultativo da quarta-feira vale somente até meio-dia ou 2 horas da tarde. No período da tarde, os serviços públicos devem funcionar normalmente. Para quem não atua no serviço público, é necessário cumprir o expediente normalmente ou negociar com o empregador caso queira ter o dia de folga. E a nova medida provisória publicada na última sexta-feira vai liberar uma rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para os trabalhadores demitidos entre 2020 e a data de publicação. A medida não alterou as regras do saque aniversário, mas liberou os valores bloqueados para quem foi demitido. De 12 milhões e 100 mil trabalhadores demitidos em 2020 até a última sexta-feira, 28 de fevereiro, apenas 2,5 milhões vão ter direito ao saldo integral dos depósitos feitos pelos antigos empregadores no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Os 9,6 milhões restantes terão descontada a antecipação do saque aniversário, tipo de empréstimo oferecido por instituições financeiras. Essa é uma das regras da nova rodada de saques do FGTS, publicada na última sexta-feira em medida provisória, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, com a promessa de injetar 12,1 bilhões de reais na economia. A medida é excepcional e não afetará os futuros demitidos. A medida provisória publicada na última sexta-feira não alterou as demais regras do saque aniversário. Apenas liberou os valores bloqueados a quem foi demitido. O dinheiro será pago pela Caixa Econômica Federal em 2 etapas, uma em março e outra em junho. Quem cadastrou a conta bancária no aplicativo do FGTS, cerca de 85% do público-alvo, receberá independentemente dos meses de nascimento. Confira o calendário de pagamento. Nos valores até R$ 3.000, 6 de março para os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo do FGTS. 7 de março, nascidos em maio, junho, julho e agosto. 10 de março, nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Nos valores acima de R$ 3.000, a diferença entre os R$ 3.000 sacados em março e o restante do saldo bloqueado, dia 17 de junho, os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril e quem vinculou a conta bancária ao aplicativo do FGTS. No dia 18 de junho, nascidos em maio, junho, julho e agosto. Em 20 de junho, nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. Se o trabalhador não tiver antecipado o saque aniversário em nenhuma instituição financeira, pode desistir do saque aniversário. No entanto, como determina a lei que criou a modalidade, terá que esperar 2 anos para receber o saque integral, ao ser demitido sem justa causa. O retorno ao saque rescisão só entra em vigor no primeiro dia do 25º mês após o pedido de saída do saque aniversário. E olha só, o imóvel onde foi filmado o filme Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, será transformado na Casa do Cinema Brasileiro. É uma referência a todos aqueles que fazem cultura em nosso país. Foi o que afirmou o prefeito Eduardo Paes. Vamos ver. A casa no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, onde foi filmado o longa Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro. A informação foi divulgada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. As demais dependências vão abrigar a Rio Filme, empresa pública voltada para investimentos no setor do audiovisual. A iniciativa foi oficializada em edição extra do Diário Oficial.
O objetivo é preservar e estimular a cultura cinematográfica do país com um memorial. É uma reverência a todos aqueles que fazem cultura em nosso país, afirmou o prefeito Eduardo Paes. A casa, uma construção de 1938, foi a principal locação de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres atuando como protagonista e indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Pela mesma categoria, ela venceu o Globo de Ouro. O decreto que declara de utilidade pública o imóvel da Urca leva em conta a relevância da obra de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme. Outra consideração é o apelo turístico, já que o filme teve reconhecimento internacional com a conquista da primeira estatueta para o país. Os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltarão a ter a exigência do visto para entrar aqui no Brasil a partir do dia 10 de abril. Vamos conferir. O visto para turistas dos 3 países será eletrônico e não haverá necessidade de visita ao consulado brasileiro, entrevista ou entrega do passaporte para fixação de visto nas páginas do documento. O processo será totalmente eletrônico e, caso aprovado, o visto será enviado por e-mail ao turista. Será preciso pagar uma taxa de $80,90 para a emissão de cada visto eletrônico. Aos brasileiros, o preço é maior. O custo para a emissão de um visto de turismo dos Estados Unidos, por exemplo, é mais que o dobro, custando $185. A isenção de vistos para passaportes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão foi adotada em 2019 no governo Jair Bolsonaro. Nos últimos meses, Itamaraty negociou o tema com os 4 países, evoluindo as conversas apenas com o Japão, que anunciou a isenção de vistos para brasileiros. E por isso, os japoneses seguirão com o benefício em viagens ao Brasil. Com os Estados Unidos, Canadá e Austrália, no entanto, as tratativas para a isenção de visto ao passaporte brasileiro não avançaram. E por isso, o Ministério de Relações Exteriores voltará a adotar o princípio da reciprocidade, que equipara aos estrangeiros o tratamento dado aos brasileiros. E olha só essa história, um passageiro perdeu o horário de seu voo no Chile e não conseguiu embarcar. Ele então decidiu invadir a pista do aeroporto para tentar impedir a decolagem do avião. Dá só uma olhada. O vídeo foi gravado pelas câmeras de segurança da área de embarque do aeroporto e mostra o momento exato em que o indivíduo se coloca à frente do avião para impedir sua decolagem. Parece até coisa de filme. De acordo com as autoridades do aeroporto, o homem de 29 anos tinha a cidade de Concepción como seu destino, mas ele se atrasou e não chegou a tempo de embarcar na aeronave. Ele então decidiu violar as medidas de segurança e invadir a pista de pousos e decolagens. O avião realizava as últimas manobras antes de se posicionar na pista para decolagem, quando o passageiro entrou correndo e parou em frente ao nariz do avião, como se pudesse impedir sozinho a decolagem da aeronave. Depois de 1 minuto, um funcionário do terminal aéreo se aproximou e ordenou que ele saísse imediatamente do local. O homem foi detido pelos seguranças do aeroporto e posteriormente preso pela polícia local. Ele deve ser apresentado à justiça nesta terça-feira para julgamento do caso. E mudando de assunto agora, vamos falar de esportes aqui no Redação Hit. Olha só, a nova campanha do Maracanã+, que incentiva os torcedores a assistir aos jogos sentados e só se levantarem na hora dos gols, tem gerado polêmica entre os torcedores que vão ao estádio e também nas redes sociais. O complexo que administra o estádio, o jornalista Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã, espalhou adesivos e banners no setor Maracanã+, com mensagens como ficar em pé só na hora do gol, favor torcedor sentado e assista ao jogo sentado. Para muitos, a campanha representa um choque cultural pela história. O Maracanã foi palco de uma torcida vibrante, marcada por multidões em pé, cantando e pulando, especialmente em setores como a antiga Geral, extinta após a reforma para a Copa do Mundo de 2014. A transformação do estádio em uma arena moderna, com cadeiras numeradas e maior conforto, já havia alterado parte dessa dinâmica. Mas a ideia de torcer sentado é vista por alguns como passo além da descaracterização do espírito do futebol carioca. E ainda falando de futebol, após 6 anos, as semifinais do Campeonato Paulista
vai ter os 4 grandes do estado de São Paulo novamente. Vamos ver. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos avançaram para a semifinal do Campeonato Paulista. Agora a competição volta a ter os 4 grandes clubes do estado nas semifinais depois de longos 6 anos. O último classificado foi o Tricolor Paulista, que venceu o Novo Horizontino por 1-0 no Morumbis e carimbou sua vaga entre os 4 melhores. O Paulistão não tinha os 4 grandes juntos nas semifinais desde 2019. Naquele ano, o Corinthians eliminou o Santos e o São Paulo eliminou o Palmeiras, que fizeram a grande final. O Timão foi superior dentro de casa e venceu o Tricolor Paulista por 2-1, garantindo sua 30ª taça do Campeonato Paulista. Agora, o Palmeiras enfrenta o São Paulo e vai em busca do tetracampeonato consecutivo. E o Corinthians enfrenta o Santos e sonha com a final para quebrar o jejum de 6 anos sem título. E hoje vamos conhecer um dos países com a maior ascensão econômica do mundo. Vamos conhecer agora Singapura. Singapura, ou oficialmente República de Singapura, é uma cidade-estado localizada no Sudeste Asiático. O país ficou muito popular pelo mundo por ter demonstrado um crescimento econômico sem igual. Hoje, Singapura conta com paisagens que misturam a beleza natural com o alto investimento arquitetônico para modernização para quem visita a turismo. As grandes recomendações para passeios ficam nos Jardins Botânicos e os Jardins da Bahia. 2 áreas que quem visita não consegue esquecer. E antes de encerrar, como de costume, vamos ao vivo ver como andam as coisas lá em Singapura. Woodlands ainda é um bairro que marca a divisa entre Singapura e a Malásia, dividindo os 2 países apenas por um rio. E outra coisa, para quem vive nessa região, tem sempre muita programação para explorar. O bairro é envolvido por parques incríveis, além do zoológico e safari de Singapura, que fica bem próximo. E assim a gente encerra a edição desta manhã. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você e até mais.